Fala pessoal, aqui é Natanael Filho no Papo de Cafezinho e hoje eu tenho o imenso prazer de falar com esse cara, Leonardo Rosa, cara que trouxe a Fala, robótica para o Renata, meu bom dia. mundo, para a minha vida. Eu era uma pessoa antes da robótica e sofri uma transformação que eu não esperava. A robótica realmente transforma a vida das pessoas, dos professores, dos mentores e também dos alunos. E esse cara aí tem muita história para contar. Me deu a chance de ficar com ele na robótica durante um bom tempo. E vamos falar com o Léo Rosa. Ele está direto de Boston, nos Estados Unidos. Fala, Léo, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo certo? Prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo com você. E, na verdade, quem me deu a honra de trabalhar junto aí foi você, cara. Você que ficou um tempo comigo ali e pude aprender muito contigo ali, pô. Pô, sensacional. O Léo, eu vou pedir para ele falar um pouquinho da carreira dele na robótica, quando ele estava aqui no Brasil. E a gente teve a chance aí de, juntos, formarmos uma equipe aqui no Brasil que foi muito bem sucedida. Foi uma fase emocionante, foi muito bacana. E aí, Léo, como é que tu começou na robótica? O que que você fazia aqui que bateu lá aquela estrelinha e falou assim, pô, vou entrar para robótica? Cara, foi acontecendo meio naturalmente, assim. A minha carreira comecei a, ingressei na faculdade um pouco tarde já. Agora eu não me recordo assim, sou meio ruim de data, tá? Mas eu comecei a fazer faculdade de matemática, aí estava cursando o curso, tava gostando bastante assim, do curso mesmo em si. Tinha acho que 10 alunos na minha sala só. Mas era bem, eu gostava muito. Aí eu comecei a me envolver em algumas aulas em escolas públicas. Aí nessa época eu trabalhava em projetos de física e astronomia. E era bem legal assim também. E já começou a me trazer um certo interesse de como que os alunos eles se interessavam por projetos que eram um pouco fora Legal. da sala de aula. Então a gente montava oficinas de física e astronomia, levava para escolas públicas aí de São José. Então eu trabalhei por 2 anos nesse projeto, foi muito legal. A gente chegou até a levar telescópio para a escola à noite, para fazer Caramba, observação com alunos. Pô, muito massa, muito massa. E nesse meio tempo, enquanto eu estava no curso de matemática, eu arrumei um trabalho numa escola técnica em São José, na ETEP, e foi na ETEP, aí eu tive a oportunidade eu sempre tive o sonho de cursar engenharia. Aí, como eu estava trabalhando lá na escola, já virei parte do quadro de funcionários lá, de professores da escola, eu tive a oportunidade também de migrar, sair da matemática e ir para a engenharia, que sempre foi um sonho antigo, né? E nesse meio do caminho eu conheci o projeto de robótica que a escola tinha, não imaginava que eu iria ser convidado a fazer parte do projeto, do time lá da ETEP, e sim. isso aconteceu de uma maneira natural, assim, também, e eu fui me apaixonando muito pelo projeto. E até então nunca tinha tido contato, assim, com Caramba, robótica, nem nada. E eu sempre estudei em escola pública. E como eu já tinha tido essa experiência também de levar projetos diferentes para a escola pública quando eu estava cursando matemática, isso ficou muito na minha cabeça, assim, aquele projeto que eu estava inserido já na ETEP, no ensino privado, eu consegui, de alguma maneira, levar isso para uma escola pública. Então, foi mais ou menos assim que pô, legal, começou e que surgiu. pô, legal. E, pô, eu fui cair de gaiato ali e fui me apaixonando, como você também. Fui se É, apaixonando e aí é difícil a gente sair, né? pô, é verdade, é verdade. O Dudu era participar aqui com a gente, mas ele não conseguiu entrar ainda, está com alguma dificuldade técnica. O Dudu foi
um aluno seu, né? Que depois virou Sim. um grande irmão, né? Não, com certeza. Eu conheci o Dudu lá na ETEP mesmo, ele foi meu aluno, e eu pegava muito no pé dele, assim, ele daquele jeitinho dele, meio estressadinho, eu ficava sacaneando muito com ele. E a gente criou uma amizade muito bacana, assim, fora da escola também. Conheci o pai dele, né? E o pai dele também se tornou um amigo. E a gente, às vezes, eles me chamavam para jogar bola, eu ia jogar bola com eles, e a gente foi se aproximando muito. E até quando ele foi para o terceiro ano do ensino médio, eu ajudei muito ele no projeto dele também de conclusão de curso. Aí, Legal. quando eu estava na engenharia também, ele me ajudando também muito no meu projeto de conclusão de curso. Então, a gente tinha uma troca, uma amizade muito bacana, assim. E eu sempre tive esse lance de levar isso para uma escola pública. Aí, o dia que eu falei isso para ele, eu falei, Dudu, tô querendo fazer uma loucura aí, que era meio loucura porque o investimento para começar um projeto de robótica de grande porte, que foi o que a gente conseguiu fazer, né, com o Brazilian Sim. Storm, é muito alto. Então, era um negócio meio fora da nossa realidade, né? Sim. Então, quando eu comentei com ele, ele falou, mano, vamos embora, tô com você, vamos junto. E ele foi o fundador do projeto junto comigo ali desde o começo, Que abraçou a legal. causa, e a gente sempre teve uma parceria muito legal, né? E isso daí a gente conseguiu unir, usar essa nossa parceria para a gente fazer essa construção desde o início ali, que ninguém acreditava no projeto e É, no que iria se tornar, né? é, E, pô, aí no meio do caminho muitas pessoas, óbvio, foram é, a- ajudando e agregando junto com a gente também, né? Isso foi muito bacana. é. Eu lembro que, na realidade, a pessoa que fez o convite para um amigo meu. Falou: Ó, tem um projeto de robótica aí, você não quer ser um mentor lá, não? Esse amigo meu virou para mim assim e falou: Ó, esse cara aqui eu tenho certeza que vai querer participar. Aí a gente conversou, eu fui lá visitar e dali para frente me apaixonei. Interessante que, apesar da minha vida profissional toda ser dentro da eletrônica e da aviação, eu era mentor de administração e marketing, lembra? Eu É lembro quando eu verdade, cheguei é lá, verdade. tinha duas mocinhas, aí elas olharam assim, baixaram a cabeça, triste. Nossa, mais um. Ou é eletrônica ou é mecânica? Aí eu falei, não, A Luana e a Madu, né? isso. Marido Aí eu Ego. falei, não, eu sou de marketing. Elas, não acredito. Eu falei, não, apesar de mexer com eletrônica a vida inteira, eu vou ficar com administração e marketing. Foi muito bacana. Cara, e Aí, é muito aí legal, e é fiquei. muito legal essa história que você está falando que me traz. Eu sou meio ruim de memória, mas a gente vai conversando, eu vou lembrando. Eu te ajudo, eu te Eu lembro ajudo. que a gente chegou em você. Eu tinha mandado um e-mail porque, por exemplo, só para explicar para o pessoal, a inscrição para competir no nosso projeto, ela era inicialmente de US$ 6.000. E a Isso. gente estava inserido numa escola pública que não iria ajudar em nada financeiramente, e era um projeto 100% voluntário, a gente se reunia lá na escola aos sábados, e a gente estava já procurando maneiras de conseguir um patrocínio para arcar com essa inscrição, né? Aí eu cheguei a mandar e-mail, Nata, sem brincadeira, cara, eu acho que foi para umas 40, 50 empresas daqui dos Estados Eu Unidos. imagino. Eu procurava na internet, eu entrei no site da First e eu vi as empresas que patrocinavam o projeto, né? Aí eu tentava achar um contato e contava um pouco da minha história, que eu já tinha um pouco de Aham. experiência com o projeto através lá da ETEP, fiz um texto, aí eu copiava e colava aquele texto e mandava para a galera. Aí dessas 50 empresas, teve duas empresas que me responderam. Uma eu já tinha tido contato com eles, que foi o pessoal da Novelis, e isso facilitou muito.
porque como a pessoa daqui dos Estados Unidos já me conhecia, eu não morava aqui, não tinha muito contato com praticamente ninguém, o meu inglês era super enferrujado, então, mas a pessoa já me conhecia, já sabia que eu trabalhava com esse projeto, então ela falou, pô, o Léo é um cara de confiança, vale a pena eu investir ali que eu sei que vai ser algo do próprio compliance da empresa, ela acreditava mesmo que na gente, né? E a outra empresa das 50 que me respondeu foi a Rockwell. Na época era Rockwell Collins ainda, né? Isso. E eu nunca tinha tido nenhum contato com eles. Aí eles falaram, ó, eu posso ajudar vocês, quanto que vocês precisam? Aí na época a gente precisava de $1.000 para finalizar a inscrição. A gente tinha conseguido 5.000 com a Novelis. E eles arrumaram $1.500 de patrocínio para a gente, mas a única exigência deles foi que a gente tivesse um mentor da empresa no time. Foi. Aí foi quando a gente começou a procurar e tal, e eu acho que quem passou o contato do seu amigo foi o Carl, que foi uma outra pessoa que eu tinha conhecido também através do projeto, e eu mandei mensagem para o seu amigo, aí a gente chegou a você, mas foi Bacana. tudo graças a esses e-mails, esses 50 e-mails que eu cheguei a mandar aí, que só duas empresas responderam. Pô, não, muito legal. Não, para mim foi sensacional. Eu tenho lembranças assim muito boas e estava olhando as fotos hoje, pô, são sensacionais. Os vídeos das competições, a gente vai falar sobre isso também, essas competições. Mas vamos esclarecer para o pessoal o que é a FIRST, o que é o First Robotics Competition, né? O que é o FRC. Então, só para o pessoal ter uma ideia. Não precisa entrar em muitos detalhes, mas principalmente focando que a gente, eu diria assim, eu digo a gente porque eu fui convidado, atirou muito no alto. A gente não começou com o time de Lego. A gente já foi lá para o top da competição. Então, vamos abordar isso agora. Como é que é essa competição FRC? Então, a FIRST ela é uma ONG, né? Ela é a maior competição de robótica estudantil do mundo hoje. Ela é patrocinada pelas maiores empresas do mundo, então empresas como Google, Microsoft, a Boeing, a NASA, as grandes empresas de tecnologia e até de outros setores assim no mundo apoiam e patrocinam esse projeto. E ela é dividida em três categorias. E como você falou, ela tem categorias as menores, até para crianças e adolescentes também, mas que são robôs de Lego. Tem a categoria intermediária, que são robôs de menor porte, que é o FTC. E a categoria que a gente participou, que é o FRC, como você já falou, o First Robotics Competition, que é a categoria top ali, a mais complexa, assim, digamos assim, da competição. E foi aonde a gente mirou lá no alto para Virou lá no tentar alto, fazer. isso mesmo. Cara, Porque ó, na época mesmo, quando a gente começou, acho que tinha 5 times no Brasil. A gente foi o sexto. E não tinha nenhum time de escola pública. é, Hoje já mudou um pouco, cresceu bastante, tem bastante apoio do SESI, do governo também. Mas quando sim. a gente começou ali, a gente estava no marasmo ali, a gente estava não tinha É, muita ajuda, não tinha para quem olhar. não, eu achei assim, acho que um dos maiores atrativos para mim foi exatamente esse de ser um time de escola pública. Isso foi a cereja do bolo, porque eu lembro que quando eu cheguei, vocês falaram das dificuldades, eu falei, pô, não, mas acho que a vitória, as conquistas têm muito mais valor, né, do que se você já tivesse a grana disponível, a inscrição tudo fácil. Eu lembro das campanhas que nós fazíamos para pegar dinheiro na feira. A garotada se ia para a feira, a gente ia com aqueles banners para poder pegar dinheiro. Eu lembro de cada história que foi assim ficou muito viva na minha cabeça. Eu vou dar um salto aqui para uma situação que eu vivenciei.
Eu lembro que eu estava lá no sábado dando um treinamento ou tomando conta do pessoal lá, alguma coisa assim. E aí teve aquele senhor que fez uma doação, lembra dele? Que ele pediu uma apresentação e no final das Sim, contas ele doou um carro para. O cara chegou foi. do nada assim, aqui que tem um time de robótica e tal. Pô, a gente fez a apresentação lá no auditório para uma pessoa. A Luana Cara, e a outra foi mocinha lá fizeram sensacional. Ô, Nata, mas é só ele? Eu falei, o cara está interessado. E a gente não sabia quem era. No final ele Não virou e sabia falou da condição financeira dele. exatamente, o cara abonado, o cara cheio da grana, ficou sabendo, foi lá de bermuda, tênis, assim, todo tranquilão, toda à vontade. Eu lembro da fisionomia dele, cara. Fizemos a apresentação como se fosse um auditório com 200 pessoas e tal. Quando acabou aquela apresentação, ele falou assim: como é que eu posso ajudar vocês? Deixa eu te falar quem eu sou. Quando ele falou assim: ó, cara, tem 3 gerações minhas aqui que não precisam de grana mais. Contou um pouco da história dele, não vou nem entrar nesse mérito. Aí ele falou assim: eu tenho um carro lá que está parado, valia acho que na época R$ 20 mil, uma coisa mais ou menos. Foi. Ele falou assim: Foi isso mesmo. adianta, a gente tinha que pagar passaporte, tinha um monte de coisa. Eu falei, E ele pô, ajudou com adianta, grana também. Eu acho que além do. Ele pagou, acho que 2 ou 3 passagens também. Além do carro, ele ajudou com mais uns R$ 7.000. foi muito bacana. Fora o Ó, carro. foi interessante assim que pô, a gente tinha tudo para não fazer apresentação, com um cara só, podia marcar um outro dia. Cara, foi assim, as coisas vão se iluminando, né? Quando a gente está com o Sim. coração leve, com aquela boa vontade, era a nossa função ali fazer a apresentação, não importava o número de pessoas. Isso me marcou Sim. demais, essa história assim. Cara, isso é uma E, coisa muito legal, assim, do nosso projeto, assim, principalmente quando a gente estava no começo ali, a leveza que a gente tinha, né? é, E eu acho que a gente tinha prazer em apresentar o projeto, porque é isso que você falou de apresentar para uma pessoa só foram várias vezes, né? várias Esse vezes. daí é um caso, esse daí é um caso mesmo que vale muito a pena a gente lembrar pelo resultado que teve no final ali, o quanto que ajudou a gente, né, naquele começo ali. Foi. Mas, pô, quantas vezes a gente já fez apresentação assim para uma pessoa só e de doar nosso tempo e não tem. Porque na cabeça eu acho que de todo mundo, né? Principalmente da gente, mentor, e os alunos eles entenderam isso também. É, O nosso objetivo ali era transformar a vida das pessoas através da robótica, né? é, Então, se qualquer pessoa que a gente apresentasse o projeto, ela se sentisse tocada de alguma maneira, a gente estava fazendo o nosso papel ali. exatamente. Então, isso foi o que sempre mais me motivou, assim. É, Como você falou, você era da área da eletrônica e da área técnica e você sempre ajudou na área de marketing, porque você também tem muito essa visão, assim, de humana, de estar perto com pessoas, de relacionamento. Você é um cara muito de relacionamento e eu adoro a área técnica também. E eu também não mexia com nada do robô, eu deixava tudo pro Dudu e é, desde o começo, assim, o meu foco mais era na parte administrativa mesmo ali, de relacionamento é, e de tentar passar um pouco do que realmente é o porquê da gente estar ali. Não é só para os alunos entenderem e aprenderem, a parte técnica que é muito importante também, claro, mas tem um a mais ali, que é a formação de caráter, a é. gente está trabalhando ali é, nos valores mesmo Valores, de isso cada aí, cara. dos alunos e a gente mostrar e viver isso, pô, para mim era o que mais me motivava, fazer eu sair de casa e uma É, apresentação para uma pessoa assim, e mostrar os valores que a gente vivia ali, pô, era muito legal, cara. não, sem dúvida. Aquilo ali era contagiante. Eu lembro assim, e os desafios, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Para você, a apresentação a gente fez foi para você e para o Cadu. Isso, Tinha, isso, eu isso. acho que a gente tinha na sala talvez umas 30 pessoas, É, um pouco menos talvez, mas era só o pessoal do time.
e eram 2 pessoas, porque a gente precisava de você para a gente conseguir o patrocínio lá também. E a Legal. gente fez só para vocês dois. Foi muito massa. É. Não, muito bacana, muito bacana. Fizemos apresentações grandes também lá em São Paulo, naquelas feiras. Foi muito bacana, Pô, cara. demais, demais. Para o pessoal ter uma ideia, tem o custo da inscrição, que é caro, para a gente poder receber um kit que tem hora, minuto e segundo para ficar pronto. Então, assim, tem que comprar o kit. Aí tem, por esse prazo tão fechado, pô, a gente virava à noite com o pessoal lá. Então, assim, tem o time que tem que ser formado, tem que levar um cara, no mínimo, um cara de mecânica, um cara de eletrônica, ferramentas, ou seja, o custo que envolve a formação de uma equipe no Brasil é muito alto, muito alto. Então, assim, eu lembro, eu tinha feito na época um plano de patrocínio para a gente poder tentar vender patrocínio nas camisas. Pô, a gente fez muita coisa, saía lá para pegar dinheiro na feira, que nem a gente falou. Fizemos rifas, lembra as rifas que a gente fazia para poder Sim, pegar comprava dinheiro? drone lá em São Paulo, baratinho, né? Muita coisa. Então, assim, os custos são muito altos, principalmente para uma equipe formada essencialmente numa escola pública. Então, a escola cedeu o espaço lá para a gente, então tinha aquela limitação, muitas vezes, de horário, tinha as aulas regulares da escola. Era assim, toda semana, para não dizer todo dia, era um desafio novo, era uma coisa, uma dinâmica muito grande. Acabava o expediente, ia direto para lá, a gente se reunia, batia aquele papo, treinava, fazia o acompanhamento. Muito interessante. Isso tudo assim a beleza da capacidade de transformar. E a transformação, ela é assim em todos os níveis, porque você que entra e você que começou, você vai cada dia se descobrindo uma pessoa diferente, aí você tem esse relacionamento em ondas e você aprende, traz pessoas. Eu lembro dos desafios assim que o pessoal chegava lá com um comportamento, a rapaziada e a moçada, um comportamento às vezes um pouco diferente, um pouco mais. E aí você via que um ambiente, cara, estruturado, que nem a gente tinha, as pessoas com uma facilidade muito maior se enquadravam. Eu lembro que o rapazinho, ele tem um rapazinho que chamou muita atenção, ele falava muito palavrão e estava sempre querendo mostrar força, o vigor físico dele, desafiando as pessoas para brigar e tal. Aí um dia ele me chamou, me xingando, tipo, era um. Ô, seu isso, chega aqui. Aí eu olhei assim para trás e tal, fiz aquela encenação, falei, você está falando comigo? É contigo mesmo, e repetiu o palavrão. Eu falei assim, pô, olha só, rapaz, eu acho que eu tenho idade para ser seu pai. Pô, nem com seus amigos você devia fazer isso. Aí ele, não, mas é assim que a gente chama um ao outro, não sei o quê. Eu falei, pô, mas, cara, dá uma mudada aí, pensa aí. E tudo dessa forma, a gente não tinha rigidez do horário, aquela coisa que a gente fazia realmente, mas nessa hora do trato, assim, dessa, vou chamar de reeducação, né? A coisa ocorria desse nível, a não ser quando o cara pisava na bola, a gente tinha que dar um apertão um pouco mais puxado, mas eu lembro que rapidamente ele foi se enquadrando e tal. Depois, um dia, ele chegou para mim, pô, Nata, obrigado, cara, puxa vida, ó, não sei o que e tal. Então, assim, essa transformação continuada era muito bacana. Não, demais, demais. E se a gente olhar os cenários, né, Nata? Pô, a gente estava inserido. Eu estudei lá no Alceu. Foi até um dos motivos que eu quis levar, primeiramente, o projeto para lá. Sim. Mas uma das coisas que, por exemplo, eu vivi, assim, tipo, quando eu estava no meu ensino médio, pô, é uma escola numa área de periferia, é uma escola que, infelizmente, não oferece muita estrutura, os professores, não julgando e criticando Uhum. nenhum professor, mas
o sistema em si, ele não ajuda o professor. Então, a motivação, às vezes, do professor de dar uma aula ali, para quem não quer aprender também, já é difícil, aí já muda, entra muito nesse lance do ambiente que você falou aí. Agora, o aluno nesse cenário, eu me coloco muito nesse lugar, assim. Pô, o cara, ele tá num ambiente onde todo mundo fala para ele que ele não é capaz e que ele não vai conseguir. E a vida dele é essa, tipo assim, você nunca vai conseguir chegar na onde você, tipo, sonha, onde você quer. E, pô, quando a gente chegou ali, na minha cabeça, tipo, a gente tinha que mudar isso na cabeça deles. Exatamente. Esse que era o Exatamente. principal Isso mesmo. objetivo. Isso mesmo, cara. Tipo, cara, não eles são capazes. Tanto São. que a transformação que a gente viu na vida de cada jovem que participou ali foi gigantesca. Então isso daí é muito maior, é o maior prêmio que a gente ganhou no projeto Sem foi dúvida. essas transformações. Então, e muitas pessoas, às vezes, e eu sempre falava isso, na competição mesmo, até para contextualizar para o pessoal, o prêmio mais importante não é o robô, não é a gente conseguir ganhar dentro da quadra no objetivo que o robô tem que fazer, mas sim, é o prêmio do Chairmans, que é como que a gente usa a ciência e a tecnologia para mudar a vida das pessoas. Das pessoas. E eu sempre falava para os nossos alunos, a gente tem muita chance de ganhar esse prêmio. É só saber como vender isso. Então, o mais difícil era eles conseguirem passar isso, porque as competições, na época, hoje agora está tendo, nesse ano de 2024, foi o primeiro ano que teve competição no Brasil, mas até então não tinha. Então, os times todos vinham para os Estados Unidos para competir. Aqui nos Estados Unidos, a escola pública, a realidade é totalmente diferente. Tem uma escola pública perto da minha casa aqui, 5 minutinhos, eu vou jogar tênis lá, parece o Wimbledon. As quadras Caramba, tipo assim, caramba. a estrutura que é oferecida para uma escola, nas escolas públicas daqui é totalmente diferente. E a gente chegou a ir visitar a escola aqui com os alunos, em competição também. Então, é difícil para um juiz, o juiz que vai estar na competição, ele só conhece a realidade dele, ele não conhece a nossa, ele não conhece a minha, ele não conhece a Exatamente. do aluno que está apresentando. Então, a gente tem que ter uma contextualização ali, e desde o começo é exatamente isso. Tipo, quando esse aluno ele chegou a falar com você dessa maneira e tal, e a gente já quebrando de outros jeitos, que nem você falou, sem isso daí, para mim também, cara, era o que mais me completava dentro do projeto ali, porque eu tento ver também, tipo, pô, a realidade do cara. Todo mundo sempre falou para ele que ele nunca era capaz de nada, que ele não ia conseguir. Ele só tinha a crença limitante ali. Aí ele entra num Exatamente. projeto aonde o primeiro ano da gente, pô, a gente chegou na final da competição e ganhamos a vaga ganhamos o prêmio de melhor time novato e fomos Isso, classificados para o Mundial. isso. Pô, isso daí, tipo, não é ninguém que falou para ele que ele não ia conseguir mais. Ali o cara já tem o resultado. É, Tipo, ele conseguiu. Ele ficou madrugada na escola, que nem você falou, ele perdeu as férias dele lá na escola. exatamente. E eles ficavam todos os dias de domingo a domingo nas férias. Bem Então, lembrado, Léo. A preparação do robô é nas férias aqui no Brasil. Ou seja, a tendência do cara, do jovem lá, não aderir é muito grande. Porque ele está saindo de uma jornada de estudo ali e tal, e aí ele tem que entrar de cabeça, porque, como a gente falou aqui, tem data, hora, minuto e segundo para lacrar o robô, falar, meu robô está pronto, e tem que embarcar o robô para os Estados Unidos. Então, assim, é tudo desafiador aqui, muito desafiador. Eu vou pegar um gancho, Léo, nessa transformação que a gente está falando, que esse mesmo rapazinho, eu lembro que a gente fazia reunião com os pais e tal, ele não tinha grana para pagar a passagem, lembra? O pai dele chegou lá assim, falou assim para a gente: robótica não é para pobre.
duvido que isso vá para frente, não vai conseguir. Ou seja, a crença limitante estava super enraizada ali. Por quê? Não havia oportunidade. Até aquele momento, não havia oportunidade. O que a gente sinaliza com isso? Os talentos existem, eles precisam de oportunidade. Então, um trabalho bacana, um trabalho justo, feito com dedicação, como a gente tem em muitos outros lugares, mas a gente está falando aqui da robótica, é transformador. É muito. E eu lembro que quando a gente foi progredindo e tal, e sempre fazendo reunião com os pais para falar. Os pais dele, eu lembro que eles iam, participavam assim, mas assim, não tinha condições de fazer nada em termos financeiros. Falou, olha, tá aí, é o tempo dele e tal, mas. E esse rapaz, agora eu vou dar um salto lá na frente. Pô, depois a gente conseguiu, através dos contatos, que pagassem um curso super caro aqui em São José dos Campos, e ele depois apresentou lá o resultado, passou em 3 ou 4 faculdades federais, estaduais. Acredito que essa altura do campeonato já é um engenheiro mecânico Já é formado, um engenheiro. transformou a família. Transformou a família, ou seja, a gente tem uma história real de que a oportunidade apresentada na hora certa e a manutenção dessa oportunidade é transformadora. É muito legal. Então, assim, pô, aquilo ali me marcou demais. Eu falo assim, caramba, olha só. E do descrédito total dentro da família, pô, a transformação daquela família foi muito bacana. Aquilo ali foi. E nós tivemos outros casos, né? Tivemos vários Sim. casos assim de Não, oportunidade. essa história realmente é transformadora demais. É. Transformadora demais. E eu lembro no começo, até só para pegar para complementar o que você falou, Uhum. quando o pai dele até comentou isso, o pai dele queria que ele saísse do time, porque ele acreditava que aquilo ali não ia trazer um fruto pro filho, pro menino, né? E aí ele veio conversar comigo depois, falou, pô, Léo, meu pai quer que eu saia do time, ele acha que isso daqui não é para mim, não sei o quê. É. E só que dentro da realidade que ele vivia, ele nunca ouviu falar o que é robótica. Então, eu até falei isso pro menino, eu falei, cara, não fique chateado com seu pai, É. porque dentro da realidade dele, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o Então, quanto que isso daqui pode te ajudar, ele trabalha com construção civil, talvez a realidade dele é essa, ele quer que você vá para um caminho onde você, tipo, não fique no mundo envolvido da criminalidade, das drogas, você seja uma pessoa honesta, que você tenha um trabalho digno. Então, só que se você quer isso, você vai conseguir provar para ele, eu vou te ajudar. Começa a isso. estudar inglês. Ele não sabia nada de inglês na É, época, né? Você vai lembrar bem disso, Nata. Ele começou é. a estudar inglês, isso era em agosto ou setembro, mais ou menos. No ano seguinte, em março, esse menino que não sabia falar inglês, ele deu uma entrevista para uma emissora local quando a gente foi campeão Isso lá na mesmo. Flórida. Isso mesmo. Cara, tipo assim, 5, 6 meses, a transformação, quando o cara acredita e ele tem um ambiente que ajuda ele tem um suporte e mentores, pessoas falando, cara, você é capaz, vai lá, você vai conseguir. E o cara conseguiu dar uma entrevista em inglês meio travadinho ali, mas, pô, o cara não sabia, nunca tinha falado inglês, nunca tinha viajado para os Estados Unidos. Então, tudo isso são prêmios, né, que a gente teve também, né, Nata, como mentores ali. Pô, Sem dúvida, sem dúvida. Acompanhar isso aí foi gratificante, com todas as dificuldades, porque também, olhando o nosso lado, a gente tinha a nossa jornada de trabalho durante o dia, nas empresas, e eu, por exemplo, eu ia direto, era praticamente caminho, e passava lá, ficava, e depois tinha que preparar treinamento, preparar isso, e pensar em como é que a gente vai conseguir grana, e a competição se aproximando, ou seja, a gente ficava ali dedicado de corpo e alma, mas acompanhando de perto, vivenciando todas essas transformações nossas e deles também, né? Então,
aqueles que davam uma desviada no caminho, levavam um puxãozinho de orelha. Não, eu lembro de algumas punições, não. E a punição era tão engraçada que a punição era não participar do grupo. Lembra disso? Sim, Pisou sim. na bola, fica afastado do grupo. O cara ficava para morrer, porque ele queria participar, porque ele queria acompanhar o desenvolvimento, a montagem do robô e tal, e ele ficar cartão vermelho, levava o cartão vermelho e sai do jogo. Uhum. O cara sair do jogo, ele ficava desesperado. Eu lembro que o pessoal ficava fazendo contato. Pô, só posso voltar segunda-feira mesmo? Só segunda-feira. Pisou na bola, só se. Pô, mas como é que tá o robô? Tá lá, tá sendo montado, deixa quieto. Pisou na bola, e aí quem pisava na bola pisava uma vez só ou outra e acabou, porque queria estar ali o tempo todo envolvido nessa coisa assim da transformação. Tem aquele caso também, Léo, que tu vai lembrar de um rapaz que tinha autismo, lembra? Que a Sim. mãe chegou, já tinha feito tanta coisa, tinha passado por tanta coisa, e eu lembro que ela conversou com você. Me permite errar na frase, mas eu lembro que você falou assim: olha, eu não sou psicólogo, eu não sou nada, mas se quiser deixar ele aqui, a gente vai tratá-lo como todos os outros. Então, você vai ter que acompanhar aqui durante um período. Conta aí essa história, cara. Cara, foi. Quando o menino chegou lá no time, eu sempre achei ele quieto, mas eu não imaginava que ele tinha, tipo, um autismo e tal, que. é, E como você falou, eu já trabalhava com educação, mas foram poucos os casos, assim, específicos de alunos que. Eu já tinha dado aula para um aluno que era autista, mas ele era um grau mais elevado do que esse menino que entrou no time. Uhum. E eu não imaginava mesmo. E ele sempre prestava muita atenção, e a gente fazia as atividades, e ele era muito bom de mecânica, né? E eu dava aula de SolidWorks, de desenho, e ele sempre ia muito bem, e ficava quietinho na dele. Eu acho que depois de um mês que ele já estava participando, eu até então, os pais eu acho que tinham ido na reunião, mas eles não chegaram a comentar nada comigo, com a gente, né? Aí depois de um mês e pouco, aí os pais dele voltaram lá, o pai e a mãe. Aí eles me chamaram e falaram que queriam me agradecer. Eu falei, me agradecer por quê? Eu não fiz nada, tô. É. Não, porque aí eles contaram que o menino ele era autista e que eles nunca viram nada que ele tivesse tido interesse até hoje na vida dele, tipo, que ele parasse, ele tipo não olhava para atravessar a rua e ficava sempre tipo, ele tinha teve alguns distúrbios de surto, algumas coisas Uhum. assim. E ela falou que ele não queria acordar para ir para a escola. Só que uma das coisas que a gente sempre pegava no pé, você falando da punição, a gente olhava o boletim e o Boletim. aluno tinha que ir na escola. E o aluno tinha que ir na escola. Aí ele começou a acordar sozinho para ir para a escola, Olha tomar o que café legal. dele sozinho, que ele já não fazia. Que Por legal. quê? Porque ele não queria perder. A gente sempre cobrava isso dos alunos: você tem que ir bem na escola. Se não for, não vai fazer parte do projeto. Não faz Isso parte. daí era a única exigência que a gente tinha com eles. E eles tinham que dar essa contrapartida para a gente, porque a gente era voluntário ali também, então eles tinham que ter uma Sim, contrapartida. Esse era o nosso salário, sim. né? Então, Exatamente. Exatamente. então, transformou mesmo a vida do menino na família também, né? É. Aí, nesse dia até, ela foi depois, eu acho que foi num aniversário dele. Ela falou que ele nunca tinha comemorado, ela nunca pôde, como mãe, cantar os Caramba. parabéns para ele, porque ele nunca quis ficar na frente atrás de um bolo para cantar os parabéns. Caramba. E ela foi lá depois do aniversário, que foi a primeira vez que eles chamaram os familiares e cantaram parabéns para ele na casa deles. Então Sensacional. ela estava super emocionada lá e tudo. Então o Sensacional. projeto em si, ele realmente ele foi e é muito transformador, né? É. Então isso daí, a gente tem muita história bonita para lembrar e para Tem, contar, né, Nath? tem, Nossa. tem. Ó, eu acho que isso aqui vai dar um outro bate-papo que a gente vai falar só das competições, porque só para dar um spoilerzinho, nessa competição FRC, quando você está na primeira competição, você
concorre a um título, a um prêmio, que é o Rookie All-Star. Ou seja, é o melhor time novato na competição. E a gente, no primeiro ano, ganhou o Rookie All-Star. E esse prêmio deu para a gente o bônus e o ônus. O bônus de ir para a competição, que era quanto tempo depois? A final? Eram 30 dias depois. 30 dias depois. O bônus era esse. O ônus era, a gente não tinha grana. Não tinha grana E tinha que pagar uma outra inscrição. Outra inscrição, outro transporte, outro tudo. Ou seja, cara, mas foi assim, aquele prêmio Rookie All-Star foi sensacional. Pô, a gente vibrou muito, foi muito legal. Mas a gente vai falar dessa um pouco mais da competição e tal, numa outra live, porque a gente vai precisar fazer outra. E só para lembrar, a competição FRC não é aquela que os robôs se destroem, não. Ela é totalmente diferente. Ela tem toda uma temática envolvida, tem objetivos claros, o robô tem tarefas que precisam ser executadas com precisão, tem tempo, tem uma série de detalhes que são extremamente importantes. Muito, muito bacana. Então você tem que ter um piloto para o robô, que normalmente era o Dudu, você tem que ter o cara do software, o cara do software era sensacional. Eu lembro que a minha formação de graduação é na área de software. E aí, rapaz, aquele rapazinho chegava para mim. Pô, só que eu me formei, mas eu nunca exerci. Ele chamava ele de prog, né? É isso. Eu nunca exerci. O apelido dele. E ele ficou sabendo, e ele vinha assim como se eu fosse o mentor dos mentores de software. Ele chegava, Nata, olha aqui, ó. Aí eu, pô, Dudu, era o outro Dudu, né? Falar, Dudu, cara, eu não sou essa pessoa que você está pensando. Apesar da minha formação, eu nunca exerci. Não, mas pelo menos você dá uma olhadinha aqui, então aí com boa vontade, dava uma olhada e tal. Mas no meio da conversa, ele achei a solução, me deixava sozinho, ia para o canto lá, reescrevia, codificava, fazia o teste. Sensacional, experiência sensacional, cara, muito bacana. E eu lembro que a gente, para perpetuar... Uma outra coisa legal para falar também desse começo, Nata, quando a gente começou lá, tinha 100 alunos interessados. A gente pegou 100, na verdade tinha até mais, mas a gente separou lá 100 alunos. Desses 100, a gente começou a dar aula aos sábados, aí era muita gente no começo. E no final do ano, sobraram 8. Isso. Você viu, olha, cara. Então, e foram os que continuaram até o 8%. Final e que foram viajar com a gente. Uma coisa que eu queria falar um pouco, se der tempo hoje, era claro, das viagens, cara. Cara, fala para mim você aí. Eu que sou o entrevistado aqui, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Pergunte. Como que foi para você, tipo, na primeira viagem com o time, assim, a sua visão? Olhando do seu olhar para aquela molecada que nunca imaginou que iria sair do Brasil, e muitos têm os sonhos de ir para os Estados Unidos, e na primeira competição, primeira viagem, chegando lá... Eu lembro, Léo, cara, assim, eu tenho uma memória muito boa para fatos, principalmente quando eu levo para o coração, no bom sentido. Cara, eu lembro, assim, em cima da hora, a gente foi numa marcenaria, porque tinha que desmontar o robô para poder encaixotar, para a gente ir lá para Guarulhos, para o aeroporto. Então, o cara, com uma boa vontade, fez as caixas lá, aí pegou lá com um gravador, gravou lá o logo do... Cara, sensacional. E fomos. Então, assim, um misto de responsabilidade, porque eu já tinha feito várias viagens para fora e tal, então sabia todo o trâmite ali, mas nessa... Pô, eu não sou um guia turístico, eu não tenho todo eu viajava sozinho, pô. Aí você viajar com aquela molecada, com aquela energia toda, empolgado, então aquela, sabe, já perguntando coisa, como é que vai ser na alfândega e tal.
Rapaz, eu respirava assim, falava, não, tem que ficar, tem que ser tem que estar na minha posição de sênior aqui para poder não embalar, senão, mas ao mesmo tempo entrando na jovialidade deles, porque você tem, para você ganhar essa turma, não adianta você ser aquele cara babaca, aquele cara chato. Você tem que ser ali, eles têm que te respeitar, mas, cara, então é aquela brincadeira, aquela distração. Aí quando nós chegamos lá no aeroporto, cara, puta, fomos passar lá com o robô, a mulher falou: não, não dá para ir desse jeito, não. Cara, a gente no saguão do aeroporto, desmontando aquelas caixas de madeira para realocar o robô para. E aí sobrou caixa, porque não dava para levar tudo, tinha limite de peso, limite de quantidade. E o pessoal, eu não lembro qual foi a linha aérea, mas o pessoal foi tão bacana com a gente. Eu acho que foi a American Airlines. Eu também acho que foi, cara. Tenho quase certeza. American Airlines, da primeira foi a American Airlines. Eles foram muito legais. Solícito, cara. Pô, a mulher entendeu lá a nossa necessidade e tal, e foi ajudando daqui. Então, assim, e a gente tinha o controle da grana, lembra que a gente tinha um valor de grana para levar, a gente fazia. Eu lembro que a gente dava como se fosse um cachê diário para poder eles gastar. Falou, isso aqui é a tua parte de tudo. Cara, era tudo muito controladinho, tudo bacana. Procurar restaurante. Tinha o dia lá do. Nossa, era loucura. Era muito bacana. Tinha o dia que a gente meio que liberava. Hoje vai ser um restaurante melhor. Lembra disso? Porque a coisa era bem controlada. Não tem grana. A gente não tinha grana. Por mais que, vamos lá, eu individualmente tivesse, mas eu não podia chegar, e você também não fez isso, a gente nunca fez, de chegar assim, pô, aí eu vou comer num restaurante chique e deixar a rapaziada, a moçada, comer ali um hambúrguer da vida. A gente não, a gente estava junto com eles. Mas a gente tinha, eu achava muito bacana isso. Essa coisa da. Não, a recompensa, né? Ó, trabalhamos até aqui, hoje a gente vai parar. A cereja do bolo. Pô, era muito bacana. Isso era muito. Dormir todo mundo junto, não tinha aquela coisa assim para poder controlar. E aquela preocupação, né? Com segurança deles e tudo. A gente sempre fazia todo esse trabalho. Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Eu imaginei assim. Uma outra pessoa tomando conta dos meus filhos, sabe? Se tivesse o mesmo carinho, aquela coisa assim, que a gente tinha que, tratar e dava problema. Eu lembro de uma história, tem uma coisa aqui que é um caso engraçado. Eu lembro que a gente comprou, 2 fatos que me lembro muito bem. Comprou lá um cortador de cabelo. E era muito afiado, assim, era uma coisa rápida. Aí o cara foi brincar com o outro lá, deu uma rapada assim, cara. Nossa, para sair uma briga era 2 palitos, né? E a gente, não, cara, não sei o quê. Aí induzimos o cara a raspar a cabeça toda, ele acabou que raspou e tal. Mas eram desafios assim diários, mas muito recompensadores. E eu lembro também de um fato, um rapazinho que estava com a gente, eu não lembro o nome dele. Eu não sou bom de nomes, não, sou bom de fisionomia. Fatos e fisionomia é comigo. E aí eu e o Dudu, rapaz, ele queria muito um perfume chamado Millionaire, que o Dudu já conhecia, eu nem conhecia na época. E a gente estava lá, e ele era muito brincalhão, muito divertido o garoto. Aí o Dudu falou, Nath, vamos dar um perfume desse de presente pro garoto? Falei, opa, demorou, vamos lá. A gente foi lá num quiosque daquele de perfume, comprou e tal. Eu comprei um para mim e rachei um junto com o Dudu para. Aí deu uma sacolinha assim para o rapazinho segurar e tal. Aí ele abriu, olhou. Ô, Nata, de quem é isso aí e tal? Eu falei, não sei, cara, fica para você. O Dudu, fica para você, cara. Pegamos um de brinde. O Dudu contou uma brincadeira, falou, rapaz, o garoto ficou feliz. Nossa, ele abriu, se perfumou todo. Então, assim, é uma experiência sensacional. Eu diria assim, todo mentor, todo professor, cara, deveria ter essa chance que nós tivemos, porque ela é enriquecedora, sabe? Com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas eu diria o seguinte, é muito pouco diante do que você ganha. Você evolui muito como pessoa,
naquele trato e você absorve aquela energia bacana, independente do resultado da competição. Porque outra coisa que chama muita atenção nesse tipo de competição, eu lembro daqueles microfones lá, os alto-falantes, o cara falou assim, equipe tal, número 5050, precisando de um microprocessador. Cara, quando você ia lá no balcão, tinha uma fila. Ou seja, as outras equipes que estavam na competição disponibilizavam aquele microprocessador, um Arduino da vida, ou uma peça mecânica, e, cara, até vassoura emprestado, pô. Vassoura emprestada. A equipe tal, tá precisando disso. Cara, você ia lá, tava lá 10 vassouras para você poder utilizar. Então, tudo isso, assim, foi muito, muito, muito enriquecedor, do início até o final, cara. Do início até o final. Foi muito bacana. Não, eu tenho muita lembrança boa, assim, com relação à viagem também. As viagens, né? Porque eu sempre converso, às vezes a Carol que me lembra mais, ela também tem muita saudade, porque a viagem é meio que a cereja do bolo, né? É, E infelizmente não é todo mundo do time que não dá. consegue viajar e a gente também não consegue patrocínio para todo mundo ir viajar, né? Porque tudo é muito caro. A passagem aérea já é muito caro, o hotel já encarece, a alimentação já encarece. Aí você precisa de mais espaço no carro. Então a gente tinha que pensar de uma maneira global ali, né? É, Inclusive, às vezes, até os mentores que queriam ir, principalmente no depois, a gente sempre falava, ó, se não couber nas vans, o mentor tem que ser responsável pelo seu próprio transporte, porque isso. não faz sentido, não tem como, a gente tinha que ter esse cuidado, né? Mas, cara, tipo, desde as primeiras, assim, na primeira viagem, eu lembro, cara, no olhar de cada um, a hora que entrou no avião, assim, tipo, o olhinho Pô, brilhando, assim, puta, velho, isso daí era um negócio, tipo, é verdade, sensacional, sabe? é Tipo, verdade. e quando o piloto falava, pousamos no aeroporto de Orlando, aí, nossa, chegamos, tal, não sei o quê. É, Aí, e coisas pequenas, assim, né, tipo, pra gente, e que ele sempre falava muito, pô, como que é a comida, e não sei o quê, nossa, isso. eu quero comer, pode pedir mais de uma vez, e não sei o quê e tal. E eu lembro que no nosso primeiro dia, quando a gente chegou, a gente foi no McDonald's. Aí eu cometi um erro. A gente tinha o que você falou do budget, né, diário. A gente eu acho que era US$ 35 por pessoa por dia de alimentação. Isso daí era o que a gente tinha. E a gente tinha que gastar esses 35 durante o dia todo. Era café da manhã, almoço e janta. É. Então, a gente tinha que fazer uma manutenção ali financeira do budget para dar certo, para chegar no final. Aí tinha dia que a gente economizava um pouco mais, comprava as coisas lá no Walmart, você lembra? A gente fazia os Lembro, lanches e tal, aí lembro, levava lá para fazer uma lembro. produção de lanche, tudo, Isso. levava, pegava o suco do mais barato, tudo era É, do mais barato. Tudo era, não tinha, e a gente conseguia fazer. E só que para os alunos eles não estavam nem aí se era barato, se era caro, se era todo mundo nas nuvens, né? Pô, o cara é, tá nos Estados Unidos, tô nos Estados Unidos, tá? exatamente. E no primeiro dia que a gente foi no McDonald's, eu deixei cada um escolher o seu lanche. E a gente tava, eu acho, contando com os mentores, a gente tava em 19 pessoas, alguma coisa assim. Eu sei que deu uma confusão. Aí era um lanche que tava faltando, tal coisa. Ô, Léo, meu lanche veio faltando, não sei o quê. Ô, Léo, meu lanche tava. Ô, Léo, o meu veio errado. Ô, Léo, não sei o quê. Aí eu peguei de aprendizado. No segundo dia, aí eu pegava tudo igual. Falei, gente, pode sentar aí. Eu ia lá, pedia 19 lanches iguais. Tudo Ô, não, igual, pô, eu lembro disso. mas eu não como tomate. Então você vai abrir seu lanche, você vai Quero tirar o tomate. tomate, fecha o lanche e vai. Não, mas eu não como picles. Você tira o picles. Ah, mas a cebola é ruim de tirar. Ah, meu filho, você vai ter que comer com cebola hoje, porque Vamos com não tem como. cebola. É, E a gente sempre, mas obviamente a gente antes perguntava para os pais a respeito se tinha alguma alergia, se tinha que tomar algum remédio. sim, Então a gente sim. já tinha um background assim Já. também para fazer isso, né? É. Mas depois ninguém já reclamava mais nada e facilitava muito a nossa vida também, né?
Então, sempre a gente tinha esse lance de fazer as coisas todas iguais e a gente nunca, por exemplo, se o menino tivesse com fome, a gente comprava outro. A gente sempre comprava mais. Só que a única coisa que a gente brigava muito com eles era não pode ter desperdício, porque a gente já está com o nosso budget muito reduzido. Então, você acha que você consegue comer 2 lanches? Você vai comer um primeiro. Depois você terminar, aí, pô, Léo, tô com fome ainda, beleza, vamos lá, a gente compra mais um. Então, a gente sempre fazia isso, mas a gente nunca deixava sobrar comida. E isso era um combinado que a gente tinha. Quando a gente ia nos restaurantes melhores, a gente ia num Applebee's, ia num Olive Garden, a gente até falava para eles, gente, os meninos queriam pedir uma costela, aí vinha uma costela daquela do Outback grandona, né? E não, eu aguento comer sozinho. Eu falei, gente, vamos dividir. Se vocês estiverem com fome ainda, depois a gente vai pedir mais. Não precisa desesperar, a gente tem tempo e vamos dividir. Mas aí eles criaram pegaram esse nosso jeito também, né? Porque senão são todos adolescentes, né? Se a gente abre muito ali também, a gente fica perdido também, a gente não consegue depois lidar, né? Fazer a gestão. Então tem que ter as regras, né? E mesmo assim, o que você falou é muito que eu levo para mim. Tipo, diversos alunos que eu dei aula, eu sou amigo dos alunos hoje. O Dudu, que foi meu aluno, ele é meu padrinho de casamento. Então, tem vários amigos. O Amir hoje está lá na Holanda. Vários alunos. O Amir ajudou muito no projeto também, no começo também. Então, eu tenho muito orgulho disso, assim, também, de conseguir criar um relacionamento legal, assim, e de respeito, né? Como você falou, na hora de falar sério, a hora que eu tinha que chegando ali, os caras, pô, o Léo tá bravo hoje, né? Todo mundo respeitava e acabou ali, entendeu o recado e voltou ao normal, tipo, amizade, e o trabalho é trabalho. Não, legal. Eu lembro de 2 coisas assim nessa coisa da alimentação, nessa área da alimentação. Eu lembro que teve uma vez que a gente pegou, falou assim, vamos ver o que eles vão fazer. Vamos pegar, acho que foi $10, se eu não me engano. Falou assim, hoje tá aqui, teus $10, que era para uma refeição só. Para o café da manhã. Se quiser, mas tá aqui, $10. Café da manhã. E vira. Lembra disso? Aí o pessoal saiu, cada um foi para um lugar e tal, foi legal pra caramba. E a outra que eu lembro, eu acho que foi em Orlando, que a gente foi num restaurante que era até de brasileiros, que era um buffet à vontade. No Camilas. Camilas, isso mesmo. Rapaz, o prato da moçada... Nossa, comida muito boa. O prato da moçada era gigantesco, bicho. Os caras... Eu lembro assim que eles, para não ter que ir lá e voltar toda hora, mas era um prato assim, cara, mas você pode... Nada. Eu já vou comendo aqui, né? E pegava frango, pegava costela, pegava não sei o que. Porra, foi muito legal. Não, era muito, muito, muito bacana, muito legal. Não, e esse lance dos $10, eu lembro bem também, a gente sempre fazia, tipo, até como maneira de... porque muitos, tinha aluno que ia e levava um dinheirinho, tinha aluno que ia sem nada, já teve aluno que foi viajar com 0 de dinheiro para ele, e teve aluno que ia com $100, tinha aluno que ia com 200 e tinha aluno que ia com 1.000. Então, e não tem como a gente... Isso daí é algo que a gente precisa só administrar. Mas era uma maneira legal também da gente dar dinheiro para eles de uma outra maneira, porque se ele conseguisse, tipo, ser inteligente, todo dia a gente dava os $10 do café ali. Ele não, às vezes, conseguiria economizar. Tipo, pô, se ele comprar um pão, um presunto, queijo, alguma coisinha e tal, ele vai ter aquele dinheiro para ele comprar coisas para eles e tal. Isso. E a gente sempre falava isso para eles também. Falou, gente, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem esse dinheiro, mas vocês têm que se alimentar. A gente tem que ver vocês se alimentando. Se vocês quiserem juntar entre vocês, juntam uns 3, 4, vocês compram algumas coisas ali para dividir para o quarto, porque aí a gente dava o dinheiro para o quarto administrar, né? Aí cada quarto tinha que ter o seu café. Então, cada um saía com um carrinho e eles, pô, eu gosto de tal coisa, pô, olha, isso daqui é diferente, vamos provar, não sei o quê.
Então, eles mesmos faziam isso. Então, até esses momentos de ir no mercado é legal, né? Era legal também. Era uma experiência legal para eles, até cultural e, pô, sim, muito massa. Sim. Olha, o papo tá maravilhoso. A gente certamente, uma coisa vai puxando a outra, né? A gente ia ficar aqui horas e horas. Eu vou pedir permissão a você para outra vez fazer uma chamada, talvez agora com a participação do Dudu, mais adiante. Foi sensacional relembrar O maior esses prazer papos. do mundo, meu amigo. Que isso? Pô, Você foi sabe que maravilhoso. pedido Eu só seu é uma posso. ordem. Não, pô, você aí dedicando o seu tempo e trazendo toda essa lembrança. Acho que acho não, a certeza é a robótica transforma as pessoas, independente da posição que ela está no time, e cria oportunidades. Acho que acho não, de novo, a mensagem que a gente está passando aqui é: as pessoas têm talento, dependem de oportunidade. E você iniciou isso aí, trouxe o Dudu aí no seu de braço dado, que é um grande irmão seu, um grande amigo, e trouxe um monte de gente. Você tem aí um mérito fantástico. Você é um cara jovem, mas com uma mentalidade transformadora que me encantou de verdade. Quando eu entrei assim, eu falei, puta, eu falava isso para você e estou agora assim, puta, esse cara tem uma visão assim, e você nunca teve a soberba, nunca tratou o time como seu, então era um relacionamento ímpar, era uma coisa assim, e todo mundo entrava nessa vibe aí, então ninguém batia no peito, falava, meu time, não, todo mundo, pô, não, nós vamos, nós, e quem entrava nessa vibe. Quem não se enquadrava, pulava fora, era um processo de seleção natural. Então, a mensagem é, cara, a robótica transforma. Para você, pai, que daqui a um tempo vai assistir esse vídeo aí, pô, pensa bem, coloca, porque educa, convívio social, é a oportunidade de fazer uma viagem para fora, compromisso, data, hora marcada para terminar uma tarefa, gente acompanhando, gente dedicada. Então, meu amigo, meu irmão, só posso te agradecer por esse bate-papo que foi sensacional. E vamos contar com o Dudu na próxima. O nosso próximo Com bate-papo certeza. vai trazer a visão dele dessa empreitada aí na robótica. Não, Nata, você não tem que agradecer, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, da história que a gente teve com o projeto. E como eu falei, quando a gente pegava aquela uma pessoa para falar sobre, pô, eu já ia com esse intuito e esse sentimento que o nosso projeto ali, o que a gente estava passando, ele é transformador também. Então, poder passar essa mensagem aí, pô, é um prazer enorme, é todo meu. Então você pode contar comigo aí. Na próxima, tamo junto. Sim, esse tamo junto aí, vamos para cima, era a frase. Vamos para cima. Vamos para cima, galera, vamos para cima. Tem que resolver. Leozão, cara. Irmão, abraço, viu? Tamo junto. Fica com Deus. Com Deus, tchau, tchau. Tchau. 3932 Dirty Mechanics, making sure they maintain ownership of their Switch. Blue Alliance, currently not in control, do not have ownership of their Switch, but Team 4622, the Wildcats, are just looking to put one out there, but looks like their partner, Team 1649, Brazilian Storm for the Red Alliance, looking to gain control of that scale back. Now Red Alliance. Looks like they're being awarded some tech valves on that blue machine. It got disabled in red small territory. It was getting away with red scoring some fumes. That's tech valves. That's